Olá, crianças, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu estou animada porque hoje nós estamos num dia diferente de comemoração da Páscoa, que é a principal festa para nós cristãos. Ela é mais importante até do que o nascimento de Jesus, sabe por quê? Porque nós celebramos o cumprimento da missão de Jesus aqui na Terra. Vamos começar fazendo essa oração toda especial nesse dia tão importante? Junte suas mãozinhas, feche seus olhinhos e me acompanhe nessas palavras. Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão linda em que comemoramos o teu sacrifício na cruz por nós. Muito obrigada. Nada há que possamos fazer para poder corresponder a esse teu amor, Senhor. Nós te agradecemos por que estás sempre conosco. Obrigada, Pai. Fica conosco durante todo esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês ouviram grandes feitos de Jesus no tempo que ele esteve aqui na Terra. Nós falamos sobre os milagres, nós falamos sobre a salvação, sobre o contato de Jesus com os discípulos, as coisas maravilhosas que ele nos ensinou sobre o reino de Deus. Mas ele tinha uma missão que não estava completada e ele estava aguardando o momento da Páscoa para poder realizá-lo. A Páscoa era uma festa que ela já existia antes da vinda de Jesus. Durante a Páscoa, os judeus comemoravam a saída dos israelitas do Egito, o fim do cativeiro do Egito, daquela escravidão. E hoje, a partir de Jesus, nós comemoramos algo diferente. Nós cristãos comemoramos a morte de Jesus para a nossa salvação. E aí, esse momento especial, ele aconteceu justamente naquela Páscoa. E aí nós mudamos o sentido. Agora nós comemoramos Jesus e não mais aquela festa anterior. Mas vocês sabem realmente o que significa a Páscoa? Nós sabemos que é uma festa em comemoração, mas por que Jesus precisou vir aqui e morrer na cruz por nós? Qual a necessidade desse sacrifício? Através de um experimento nós vamos fazer agora, vocês vão conseguir entender como nós éramos antes de Jesus e por que Jesus precisou vir até nós para cumprimento dessa missão tão especial. Sigam aí o experimento. Logo em seguida, nós iremos continuar a história e vocês irão entender o que foi que aconteceu com Jesus nos mínimos detalhes. Adão e Eva, lá no Éden, desobedeceram a Deus. Então, o povo que se alastrou pela terra, ele era tomado pelo pecado, só fazia coisas erradas. Muitos assaltos, muitas mortes, muita mentira, engano. E assim, Deus viu a sua bela criação tomada pelo pecado. Ele não nos fez para que estivéssemos tomados pelo pecado. Ele nos fez como essa água aqui, límpida, onde ele podia agir livremente no meio de nós. Mas então, o que aconteceu? Nós passamos a fazer coisas erradas. E aí, mentira, brigas, tudo isso foi nos afastando de Deus. Porque Deus não pode ficar perto daquele que está encoberto pelo pecado. E Deus queria se aproximar de nós novamente. O que é que poderia ser feito? Quem poderia limpar-nos de toda essa sujeira? Não havia ninguém, não havia um homem sequer que pudesse fazer isso. E Deus não poderia conviver conosco como ele sempre quis. Então Deus pensou e imaginou um plano com seu filho Jesus, que estava com ele lá no céu. Nós já sabemos o que faremos. Mandaremos Jesus à terra com a missão de salvar toda a humanidade do pecado. Porque se nós continuássemos fazendo o que é errado, nós iríamos para o inferno, um lugar onde nós nunca mais teríamos contato com o nosso Senhor Jesus e o nosso Deus, nosso Pai. Então, ele mandou Jesus à terra, que como nós vimos,
conheceu seus discípulos e passou a pregar o evangelho a todas as pessoas. Mas ele não veio só com essa missão de pregar o evangelho. Ele sabia que teria que morrer na cruz para que pudesse nos salvar dos nossos pecados e passássemos novamente a ter um contato e um relacionamento com Deus. Na morte de cruz que Jesus sofreu, aconteceu algo milagroso. O sangue de Jesus conseguiu nos purificar daquilo que ninguém mais poderia. Nós voltamos à nossa condição original. Passamos de homens pecadores a homens puros, que podiam novamente conviver com nosso Deus. Hoje, nós podemos estar assim. Quando você conta uma mentirinha e vem o pecado novamente, você vai se sujando com aquele pecado, você sabe que você pode pedir perdão a Deus, de coração, sinceramente. E o sangue de Jesus, que foi derramado. Nossa história se inicia com a ceia, em que Jesus, junto aos judeus, junto aos seus discípulos, ele compartilha o vinho e o pão, celebrando aquele momento tão especial. Ele sabia que a poucas horas ele seria preso. Então, ele celebrou a Páscoa e a ceia do Senhor com um novo sentido. Ele disse que nós sempre deveríamos celebrá-la. E é isso que acontece na igreja. Você já notou que os adultos eles se reúnem uma vez ao mês, em geral, e eles tomam a ceia, que é o pão e o vinho. É a comemoração que Jesus pediu que nós fizéssemos, essa celebração especial. Ali, Jesus deu os últimos ensinamentos aos seus discípulos. E lá se encontrava Judas Iscariotes. Vocês sabiam que Judas era um dos discípulos e ele viria trair Jesus? Ele iria informar aos soldados onde Jesus estava, porque já o procuravam para prender. Logo após a ceia, Jesus se afastou e foi orar, falar com Deus, porque ele sabia que iria se iniciar a sua missão final na terra. Então ele orou a Deus, pediu forças para poder continuar. Ele sabia que iria ser muito difícil, mas ele tinha certeza que deveria continuar, pois o resultado do seu sacrifício seria o reencontro de nós, seres humanos, com o nosso Deus. Foi um momento difícil, como nós falamos, de muita oração, e os discípulos não conseguiram ficar acordados. Todos caíram no sono e só Jesus continuou orando, falando com o nosso Deus. Até o momento em que Judas se aproximou, os soldados não sabiam quem era Jesus. Então Judas, através de um beijo, identificou a todos quem era Jesus. E os soldados vieram prender. Levaram-no para o sinédrio, onde estavam ali os sacerdotes, que interrogaram Jesus. Queriam saber por que Jesus dizia ser o Filho de Deus. E então, Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, que era o governador em Roma, naquela localidade. E Pilatos não estava muito certo se Jesus era um condenado, se ele realmente era um ladrão, um fora da lei, que precisasse ser punido. Mas os sacerdotes, os fariseus, eles insistiram que Jesus deveria ser crucificado. A cruz era um castigo muito, muito pesado e só os maiores criminosos recebiam essa condenação. Mas Pilatos acabou acatando o que aqueles homens maus disseram. E então Jesus foi levado até o momento da cruz. Ele levou uma cruz, mas tudo isso era o cumprimento da sua missão. Jesus tinha todo o poder e Deus, se quisesse, poderia facilmente tirá-lo dessa condição. Mas eles não queriam. Tudo fazia parte do plano de Deus. Muitos soldados ali riram e zombaram de Jesus. Jesus, então, foi colocado na cruz, entre dois ladrões, esses sim, homens que tinham cometido algo errado, tinham praticado algo errado. Um dos ladrões zombou de Jesus, mas o outro
tinha consciência de que Jesus estava ali injustamente. Ele era o Filho de Deus, perfeito, que não cometeu nenhum pecado. Então, sabendo disso, o ladrão, ele humildemente reconheceu que era pecador e disse: Jesus, por favor, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. E Jesus, mesmo com aquela dor toda que devia estar sentindo, ele não deixou de acolher o ladrão e disse que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Jesus finalmente reconheceu: está consumado. E então, Jesus não estava mais entre nós. Ele faleceu naquela morte de cruz. Aquele momento foi muito importante. Teve terremoto, muitas pessoas perceberam, realmente ele era o Filho de Deus. E ali retiraram o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos, que eram também sacerdotes, se aproximaram e quiseram dar todas as honras e fazer um belo sepultamento de Jesus, pois ele merecia. Nicodemos trouxe perfumes, trouxe especiarias, e José de Arimateia concedeu o seu túmulo, porque só pessoas ricas poderiam ter a opção de serem colocados num túmulo. E assim aconteceu, crianças. Até que, passada sexta-feira, o sábado, como Jesus havia dito, no domingo pela manhã, bem cedinho, na madrugada, como hoje, um dia de domingo, Jesus ressuscitou. Porque ele não iria perder da morte. Ele cumpriu o seu chamado, ele fez o seu sacrifício por nós na cruz, nos trouxe de volta em contato com o nosso Deus, mas ele ressuscitou porque ele é Deus, ele não iria permanecer morto. E assim aconteceu. Jesus ressurgiu daquele túmulo e então as mulheres que foram no túmulo procurar por Jesus para cuidar melhor ainda do seu corpo, encontraram o túmulo vazio. Vocês notaram? Olha só, os soldados que deveriam cuidar do túmulo de Jesus estavam desmaiados. Eles ficaram surpresos com aquela luminosidade toda que vinha de dentro do túmulo. Era Jesus. Um anjo veio, retirou a pedra e Jesus finalmente pôde sair. Olhem só, as mulheres estão contando. O túmulo estava vazio. Nós encontramos um homem lá com aparência de anjo e ele nos disse que Jesus ressuscitou e mandou avisar a vocês que Jesus vai encontrá-los novamente. E assim foi, queridas crianças. Jesus teve várias oportunidades de se encontrar com seus discípulos e todos puderam ver que Jesus estava vivo. Glória a Deus! Olhem, Tomé, um dos discípulos, até desconfiou. Ah, não, eu só vou acreditar se eu puder ver as suas mãos, onde apareceram as feridas dos pregos. E Jesus mostrou: olhe, Tomé, aqui estão as feridas. Realmente eu fui pregado na cruz, mas estou aqui vivo. E assim, muitos viram Jesus, mesmo após aquele momento. Jesus passou um bom tempo, ainda dando seus últimos ensinamentos, falando com os seus discípulos e com outras pessoas, até que houve a data em que Jesus, ele subiu definitivamente aos céus para viver lá com o nosso Senhor Deus, preparando um lugar, porque ele disse que iria preparar um lugar para nós. Nós não iríamos ficar aqui na terra o tempo inteiro. Ele foi preparar uma linda cidade para que o seu povo possa viver com ele eternamente e nós nunca mais ficaremos longe dele. Pois nessa data ele disse: não fiquem tristes, eu não vou deixá-los sozinhos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele será um amigo enquanto eu não estiver aqui. Mas nós sabemos que em oração nós estaremos o tempo inteiro presentes, sempre juntinhos a Jesus. Essa é uma linda história, não é, crianças? Agora, é mais do que uma história, ela é uma verdade. Nós sabemos que temos Jesus perto de nós, aqui morando no nosso coração. E a partir do seu sacrifício, que foi muito difícil, nós temos hoje
a oportunidade de vivermos eternamente com Ele lá nos céus. Vocês já imaginaram o que é viver a eternidade com Jesus? Só momentos de alegria, de felicidade, de comunhão com Deus, uns com os outros. Vai ser muito lindo. Então faça a sua parte, procure ensinar sobre Jesus aos seus coleguinhas, faça o bem, faça aquilo que está na palavra de Deus e nós poderemos um dia morarmos todos no céu com Jesus. Vou deixar para vocês uma linda canção que celebra essa data tão especial. Jesus ressuscitou! Comemore aí com a sua família, comemore com a sua igreja. Esse é um feito maravilhoso. Nosso Senhor ressuscitou. Ele vive. Amém. Glória a Deus. Um beijo. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh.